Boa tarde, gente boa, bem-vindo aqui ao Papo na Rede. Hoje é dia 9 de maio, 16 horas aqui em São Paulo. Uma tarde está meio frio, meio calor. Estamos essa tarde aqui com o Cal Kepler no nosso estúdio. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, Cal, por você ter saído de Araçariguama, né? Agora é de São Roque. São Roque, para estar aqui com a gente. A gente tem tentado faz tempo trazer o Cal para cá, mas por conta das agendas é difícil. Eu fico muito feliz de você poder estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Poder conversar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro. Dani, coloca aí para o pessoal ver já de cara o livro que o Cal escreveu. Esse daí, pessoal, Neuroses Eclesiásticas, você acha na internet. O Dani fez uma arte bonita agora, cara lá. E você também está vendo aí a Bíblia Conselheira, que é uma Bíblia com notas, que o Cal tem sido editor dessa Bíblia, com notas relacionadas aos subtemas dessa Bíblia, editada pela Sociedade Bíblica Brasileira, Acolhimento, Reflexão e Graça. Eu tenho lido e tenho achado muito interessante a maneira de fazer a leitura do texto bíblico a partir desse olhar acolhedor, reflexivo e gracioso. Então fica aí duas dicas. A gente vai falar um pouquinho nessa quinta-feira, hoje, agora, que é ao vivo, você pode participar, a gente recebeu alguns e-mails sobre um pouco do conteúdo desse livro, Neuroses Eclesiásticas aqui. Carlos Bregantin está com as malas quase prontas para ir para a Holanda. Certo, amigo? Vamos fazer programa ao vivo da Holanda, segundo o nosso diretor, vamos produtor, tentar. mantenedor. E, Fernando, lembrando que o Cal está diante de dois alunos aqui, né? Dois alunos de faculdade. Achei legal você falar assim, 2 alunos e não 2 ex-alunos. Porque porque a gente continua aprendendo com o Cal. Continuar aprendendo com o Cal. Aliás, eu queria dar um testemunho. Eu já falei isso pro Cal pessoalmente. A gente às vezes se encontra num grupo de amigos para fazer uma leitura da escritura, para ter um tempo de oração. E eu lembro quando chegou um livro no Brasil do Philip Yancey chamado Maravilhosa Graça. Sim. Que fez assim um sucesso no sentido de que foi um livro que resgatou, e para alguns eu acho que foi uma descoberta, né, do sentido da graça do Evangelho. Isso aconteceu no começo do ano 2000, da década de 2000 e alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas eu lembro, e a gente estava conversando sobre isso aqui, eu tive aula com o Cal, pelo menos 2 disciplinas que eu lembro, e lembro assim, de conteúdos muito interessantes. Um foi uma exegese de Efésios e Colossenses que a gente fez. Você apresentou o texto... Na Teológica Batista de São Paulo. Na Faculdade Teológica Batista, na década de 80. E para mim a leitura daquelas 2 cartas, a partir do texto grego, explorando bastante o sentido que Paulo queria dar, foi para mim, Cal, uma descoberta muito interessante sobre o significado do Evangelho. Lembro até hoje quando você disse o seguinte assim como recebestes o Evangelho, a Cristo, assim andai nele, que você falou assim, vocês receberam o Evangelho pela fé, então continuem andando pela fé e não pelas obras, como a gente geralmente aprende, né? Lembro daquilo, cara. Poxa, depois eu falo disso mais em Gálatas agora. Falamos, né? E depois eu fiz uma disciplina com você que também foi muito interessante, que acho que era o crente, o mundo brasileiro, a cultura brasileira, que foi assim, aprender a olhar para a nossa cultura que nos cerca, com um olhar mais atencioso, mais acolhedor. Quem estava aprendendo, na verdade, era eu. Então foi muito jóia. Eu queria dar esse testemunho aqui. E o meu testemunho, assim, eu disse ao Cal agora há pouco, que eu não me lembro exatamente do conteúdo daquele semestre, que deve ter sido 1984. Eu estava com 29 anos, você estava com 23, 24. 24. Mas eu lembro que a sua presença na sala de aula e a sua fala, ela para mim serviu como uma espécie de provocação para a vida e para usar lentes diferentes, para fazer leituras diferentes do texto.
E quando eu vi agora, que já sabia do lançamento desse texto da Bíblia Conselheira, né? E agora com ela em mãos, eu vejo que isso se materializou, né? Que certamente o que tem aqui de conteúdo em termos de comentários, né? Tem a ver com essas lentes. Tem alguma coisa lá, mas de lá para cá muita coisa mais, né? Aconteceu. E a Bíblia Conselheira então é uma equipe, né? São 18 redatores, a turma do CPPC, do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então aí acrescentou muito. Naquela época não teria a menor capacidade de fazer isso. Agora ainda não tem. Mas eu me lembro isso. A sua fala já naquela época era provocadora. E no meu caso serviu muito bem, porque dali para frente eu pude fazer outros caminhos que não aqueles caminhos estreitos, né? Eu acho que era uma fala libertadora também. Libertadora. Eu posso dizer isso. Eu só acho que junto com a Bíblia podia vir um cachecol azul, viu? Que era a marca registrada do Cal. O Cal foi presidente do CPPC os últimos 8 anos, né, Cal? Isso. Que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos no Brasil. Exatamente, um grupo valioso de irmãos e irmãs. Há quanto tempo existe o CPPC? Há mais de 30 anos. Começou num congresso da ABU em Curitiba, em 76 começaram a se organizar. Então já está 35, 37 anos. Está exercendo um ministério precioso, né, no Brasil. Agora o novo presidente é o Guilherme Falcão, aliás, lá de Curitiba. É um grupo que Deus trabalhou bastante. Eu fico orgulhoso de ter participado um pouquinho. Também fiz um curso, aquele curso que era dado às terças-feiras. Isso, na Catedral Presbiteriana? Lá Não, no meu caso foi na Metodista, lá na Santa Cruz. Eu fiz lá na Catedral Presbiteriana. Aquelas terças-feiras preciosíssimas. Já que você presidiu o CPPC há muito tempo, e você está inserido nesse universo psi, já falando sobre as neuroses, daqui a pouco eu vou ler os e-mails, já chegaram alguns. As igrejas têm oferecido muita clientela para os psicólogos? Infelizmente sim, né? Felizmente do ponto de vista material, quer dizer, o psicólogo também precisa viver. Então, e é de pacientes que a maioria de nós sobreviveu, particularmente não, o meu ganha-pão é como jornalista, mas os colegas, as colegas, os psiquiatras, psicólogos vivem. E é verdade que boa parte dos pacientes vem do meio evangélico, isso até é uma coisa questionada, criticada, mas é assim que acontece. De fato é assim que acontece. Infelizmente, porque isso é um sinal que no nosso meio a gente também adoece. Né? No nosso meio cristão, evangélico, a gente também adoece. E isso acho que é o que está por trás que me levou a escrever esse livrinho. Né? Como é que um lugar que nos abençoa tanto com o Evangelho de Jesus também faz mal para tanta gente. Machuca, afasta de Deus. Né? Esse paradoxo, né, de fazer, na linguagem do Tiago, né, de uma mesma fonte, água salgada e água doce, é mais ou menos isso. Então, como eu vivi esses dois lados da moeda, né, eu me salvei e fui salvo nesse contexto, conheci a Jesus nesse contexto e também sofri muito, né, nesse contexto. Então, você falou que o livro ele tem uma dose de autobiografia. Ele é fruto de uma história. Até acho que seria interessante, antes de a gente entrar na essência do tema, para aqueles que não conhecem efetivamente o Cal como nós conhecemos, dá uma pincelada na sua trajetória para que as pessoas te reconheçam ou te conheçam. Né? Antes de tudo, eu sou brasileiro, né? Apesar do nome, e a gente ainda deixa de fora o nome do meio, que é Heinz, é mais alemão ainda. É mais alemão ainda. Mas sou brasileiro, filho de brasileiros, neto de brasileiros. Eu achava que seus pais já fossem alemães, na verdade. Somos todos lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha... Gremista. Que é gremista, sim, ainda com orgulho. Né?
uma cidadezinha que antes da Segunda Guerra acho que se chamava Nova Württemberg, mas depois foi mudada para Panambi. Né, da mesma Wittenberg do Lutero? O nome? Será? Sabe que eu não sei? Nova Wittenberg, será que era? Mas eu acho uma que não. É uma né? Württemberg com U tremado. Acho que a do Lutero é com I, mas posso estar enganado. teria que dar uma pesquisada. E era uma colônia, né, alemã. Então minha primeira língua realmente foi o alemão, de criança. Né? O português entrou quando foi chegando mais na idade escolar e aí tomou conta. Crescido então numa comunidade batista alemã, lá de Panambi. E de lá eu vim para São Paulo para estudar teologia, para o seminário. Então, aos 18 anos, vim para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde depois de me formar também comecei a lecionar. Que provavelmente eu estava tremendo que nem vara verde naquele primeiro ano. Exatamente, naquele primeiro. Depois disso, lá no seminário mesmo, eu conheci a Vera, com quem depois me casei. E no meio do curso vi que do outro lado da rua ficava a PUC de São Paulo, onde tinha curso de psicologia, e fui fazer psicologia. O curso de seminário era à noite, a psicologia era período integral, porém diurno. Você fez a partir do terceiro ano eu comecei o primeiro ano de teologia. Então terminei primeiro a teologia e continuei até terminar. Psicologia foram 5 anos. E logo depois a Vera batalhou para a gente aí uma bolsa-trabalho de estudos numa escola de inglês em Londres, e nós embarcamos para lá. Aprendemos então lá o inglês britânico. Eu consegui ficar mais um ano, que a gente ficasse na Alemanha, ligado a uma igreja batista, a um centro de retiros. Lá eu conheci então um tipo diferente de crente, diferente dos batistas alemães que eu conhecia aqui. E depois voltamos para o Brasil e começamos a procurar também igrejas diferentes. Então aí começou um caminho mais alternativo. Você volta para o Brasil em que ano exatamente? No finzinho de 87. Quando a gente foi, era o tal do Plano Cruzado. Na volta já estava mais para o fim. Era outra coisa, outro plano. De lá, por conta do inglês também, Deus me abriu aí uma porta de emprego na revista Speak Up, na editora Globo, que permanece até hoje. Não está mais na editora Globo, mas a revista sobrevive. E agora dá para trabalhar em casa, pela internet. Então eu trabalho em São Roque mesmo. A Vera também me ajuda. E esse tem sido o ganha-pão. E de quebra, então, algumas aulas de teologia e um ministério no CPPC. E por último agora a Bíblia Conselheira, que é um projeto que ainda está em andamento. Esse daí é o Novo Testamento. A equipe está escrevendo atualmente em Juízes, Ruth. Eu estou editando Gênesis, eu estou correndo atrás deles e perdendo terreno enquanto a coisa avança. Ainda vai um tempinho até a gente conseguir, se Deus quiser. Só para ter ideia, isso aqui levou quanto tempo para ficar isso? Isso aí levou uns 4 anos. 4 anos. O Novo Testamento. Qual que é a ênfase nas notas, na leitura que é feita do texto bíblico, para compor as notas? Ó, autografado, tá? A minha está em casa. Não foi Deus que autografou, foi o Cal. Realmente não foi. Acho que aquelas 3 palavrinhas que a gente põe lá, acolhimento, reflexão e graça, é mais ou menos o tom. Né? Os autores, todos os redatores, e aí o nosso coordenador é um experiente capelão e psicólogo lá do Rio de Janeiro, o reverendo Jairo Miranda, que trabalhou por muito tempo na Sociedade Bíblica. Ele que organiza a equipe, coordena lá os 18 redatores. E essas redações, elas vêm da experiência clínica, né? Vêm do consultório. E aí no consultório a gente tem a realidade humana, às vezes nos seus lados mais doídos. É quase uma exegese existencial.
Talvez, nunca pensei assim, mas... Mas a partir de uma realidade da dor verdadeira de quem agora, assim, a sofre. gente toma todo um cuidado para ser bem exegético também. Sim, quer dizer, tem que estar lá no texto. Sim, um invento. É que os olhos estão treinados para ver ali dor, consolo, né, imaginar situações. No caso, vocês trabalham muito assim a psique dos personagens, por exemplo? Num certo ponto, sim, mas a gente se atém mais só ao que está mesmo lá no texto. A gente não viaja muito. Tá, entendi. Porque senão não seria aceito por boa parte de nossos irmãos. Entendi. É um comentário bíblico, é fiel aos originais, a tradução, a gente comenta variantes e tudo, mas o enfoque é em cima do drama humano, talvez. Né? O comentário, né, o trabalho todo de comentário do Novo Testamento e da Bíblia, ele transversa por esse texto seu. Olha, não tem como não ter coisas em comum, né? Claro, tem algumas, tem um quadrozinho na Bíblia Conselheira que é fruto então desse livro que chama A Neurose do Medo de Deus, né? Um quadrozinho lá em Lucas, né? Que é inspirado, aliás, na parábola dos talentos, né? Então a gente pergunta por que o terceiro servo lá, aquele que receberam, cada um recebeu lá as minas de ouro, né, os talentos, por que ele enterrou? E a resposta é porque eu tive medo. Então é em cima disso, né? Essa é a principal neurose eclesiástica, no fim das contas. O medo. O medo. O medo do sagrado, do religioso, de Deus. Né? É um medo bastante disfarçado, porque ele conflita com o que a gente crê. A gente é ensinado, isso é muito interessante. A gente é ensinado, e a gente, como eu sou pastor também, e outros colegas também são, a gente prega isso. Deus é amor. Jesus morreu na cruz porque te ama, para te salvar. Mas ao mesmo tempo, na nossa vida, a gente vive com grandes dúvidas de será que isso está certo, será que isso está errado, e se eu tiver errado, e você vai ali esmiuçar, você acaba descobrindo que é medo de errar, medo em evangeliquez, o medo de pecar. Aí você começa a investigar, mas por que medo de errar? O que acontece se eu pecar? Isso são conversas que eu tenho nas minhas aulas com os alunos. E as respostas vêm assim, Deus vai castigar, ou as coisas não vão dar tão certo, ou vai pesar a mão, alguma coisa. Então, no fundo, é o medo de Deus. Cal, você escreveu e os comentários, enfim, e essa escrita, ela tem a ver com um histórico seu em igrejas tidas como igrejas sérias. Sim. Nós não estamos aqui, até esse ponto da nossa conversa, nem tateando aquilo que é o mercado religioso hoje. A sua, minha, nossa história tem a ver com comunidades, com todo respeito e pedindo perdão àqueles que se sentem ofendidos quando eu falo assim, quer dizer, com comunidades que tinham respeito, um laço histórico e teológico. Laço histórico, ideológico, teológico, etc. Mas estas mesmas, né, geraram enfermidades, né, geraram neuras e neuroses as mais variadas. Eu transitei por alguns anos também no meio dos irmãos pentecostais. Hoje eu até sou membro de uma igrejinha lá aqui em São Roque, que ela é pentecostal. Então foi mais tarde que eu conheci esse outro lado. Eu fui criado no meio mais histórico, tradicional, no caso. Enfim, ali, uma da igreja batista alemã. Batista e alemã, no CPPC, em outros que no Brasil grupos, tem uma depois convenção, né? Fora, né, das outras convenções. São bem relacionadas, mas tem um grupo à parte, sim. Grupo à parte. E no caso de nós alemães ainda tem o lado cultural, né? Disse por aí que os alemães não têm senso de humor. Então é sério até nesse sentido. Eu desconfio que tem um pouquinho de verdade nisso. Eu não sou nada bom para contar piadas e outras coisas assim.
Então é sério para bem e para mal. Né? Mas sim, infelizmente a gente aprende a levar a Deus tão a sério que fica com medo. Só que por cima disso tem essa capa de que, mas Deus é amor. Então fica um jogo duplo de que se você for perguntado, você vai dizer e vai cantar que Deus é bom. E o que dizem é assim, Deus é amor, mas é justiça, né? É isso, sempre vem um esse contraponto, né? Pesado, né? Sempre vem um mas. Deixa eu ler uns e-mails que chegou aqui. Depois eu tenho uma pergunta para você, Cal, relacionada ao livro. Só para pontuar também, o João, lá de Presidente Prudente, tá ligado aí, o Renato Carneiro, de João Pessoa, o Jonatas, lá de Amsterdã, ele faz uma pergunta, o que está de errado hoje, que ele fala que é a questão de quando a gente vai para uma comunidade, geralmente o sentimento é de desconfiança, falta de alegria de estar na casa do Senhor. O Rodrigo Lins, de BH, mandando um abraço. A Alice Barulho de Ubatuba também mandando uma pergunta, se ele sabia se os irmãos acham ser muita neurose a perseguição de pastores, aquelas pessoas que decidem pregar e ensinar, amparar e amar sem ser, abre aspas, membro, fecha aspas, de alguma igreja. Se essas pessoas são praticamente pisadas pelas denominações, seria normal neurose mesmo? Estariam essas pessoas em pecado? O Ari Lucas, aqui de São Paulo. Marina, lá de Holanda, da Holanda. Marina. Ela está dizendo que dá para fazer o programa ao vivo, porque agora são 21 horas lá, então você vai estar acordado Marina, quando estiver lá. Vamos trabalhar, Marina. Vamos fazer juntos. Johnny, aqui de São Paulo, mandou um e-mail mais longo. Eu vou tentar dar uma resumida, Johnny, peraí. E tem também, se for o Johnny que eu estou pensando, é bom dar uma olhada. O Manu, aqui de São Paulo. Manu, que bom. Eu avisei alguns amigos. Johnny de novo. E vamos lá. Não, mas o Júlio César, de São Paulo. A minha pergunta é a seguinte: o título é Neurose Eclesiásticas e aí o subtítulo é O Evangelho para Crentes. Né? O que você está querendo colocar? Eu li o livro e entendi, mas eu acho que é muito interessante você falar. Por que o evangelho para crente? Pois é, né? A gente procura alcançar os povos não alcançados. Os irmãos precisam ser evangelizados atualmente. Pois é, o mais chocante, o mais forte para mim é que é uma situação da qual a gente normalmente não se dá conta. Então, as neuroses, basicamente, vê se por aí eu respondo, vamos ver. São basicamente duas que eu coloco. Esse livro aí eu chamo de uma análise preliminar. Né? Depois eu tentei, mais para frente, aprofundar os estudos, mas essa primeira olhada acho que já identifica as coisas. A primeira é uma imagem de Deus que nos mete medo. E a segunda, é uma consequência dela, é que a gente vai se afastando da verdade, mesmo involuntariamente. Que são as duas reações que aparecem já lá na queda, no pecado, no Jardim do Éden. Né? Primeiro você se esconde, teve medo, porque Deus está passando por aí, Deus virou uma coisa amedrontadora. E você tenta costurar umas tanguinhas de folha de figo para cobrir as suas vergonhas. Essas duas atitudes básicas seriam as principais neuroses. Quer dizer, do que alguns amigos aí na internet já escreveram, a gente pode construir, né, coisas terríveis. Então, tem outros livros, tem outras coisas que falam de grandes abusos em nomes da fé e tudo. Não é nisso que eu procurei entrar. Isso é verdade, infelizmente, existe também, né? Mas essas neuroses, elas são mais gerais, elas pegam quase todo mundo. Uma ideia de que você se sente um servo, um escravo, né? Um servo de Deus e não um filho de Deus, para usar a linguagem de Jesus em João, por exemplo, né? Em vez de um amigo, um servo. Quer dizer, esse temor de estar fazendo alguma coisa errada, isso adoece, né? Na presença de Deus. E esse mesmo temor me leva a tentar construir, né, toda uma capa de folhas de figo para me fazer parecer melhor do que eu realmente sou. Que, de novo,
de novo, é neurótico, né? Não é verdadeiro. E a gente cresce assim, aprende a ser assim e cultiva uma vida cristã assim, se esforçando. Ninguém está querendo enganar ninguém, todo mundo na melhor das intenções, né? Querendo servir a Deus, mas num esforço bastante artificial. Por isso que alguns falaram, não tem alegria, né? Outros poderiam dizer que não tem amor, porque essas coisas só valem se for espontânea, se for verdadeira. Como é que você cria alegria por ordem? Como é que você faz brotar amor mandando? Não é assim. Você acha que nós colocamos esse Deus amoroso, esse Deus que é amor, que ele diz dele mesmo que ele é amor, nós o colocamos na prateleira das religiões, onde tem sempre um Deus irado? Toda religião tem um Deus irado que precisa ser, de alguma forma, aplacada a sua ira, e para aplacar a ira desses deuses irados é sempre um temor, né? Porque como é que você aplaca a ira de um Deus? Com roupinha de figo não necessariamente é possível, né? Você está sempre devendo, né? Exatamente. Esse sentimento de sempre devendo, acho que é o cerne, né? Quer dizer, E aí o evangelho para crente é reintroduzir no contexto da igreja evangélica de que a questão do pecado está resolvida na cruz. Que é o cerne do evangelho. É o evangelho. Que é o evangelho. É o evangelho. Até tem outros livros sobre isso, claro. Isso não é nenhuma exclusividade minha. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Sem precisar de adjetivos, evangelho isso, evangelho aquilo. É o evangelho. Jesus veio para o mundo morrer em nosso lugar porque nós não daríamos conta. Nós não fazemos o que deveríamos, nós não vivemos como deveríamos e nós não cumprimos a lei como deveríamos, nós somos culpados. A diferença, antigamente as igrejas tinham 2 cultos por domingo, né? O da manhã e o da noite, tradicionalmente. Hoje é menos assim. O culto da noite era tradicionalmente evangelístico, onde a gente prega exatamente isso. A mensagem evangelística continua sendo verdadeira. Isso, Jesus te ama, né? Você é bem aceito, venha. O da manhã é pregado para os que atenderam o convite e estão lá, né? E é totalmente diferente. A gente está combinando aí de fazer a da semana que vem, né? Só indo em cima mais de Gálatas, e lá a gente vai poder ver essa parte mais em detalhe, né? Mas é essa a ideia, a diferença entre a nossa mensagem. Não sei como não nos processaram ainda por propaganda enganosa. A diferença entre a mensagem convite do culto e o que da vem noite, depois para quem... da manhã. A mensagem do chamado culto evangelístico, tipo assim, né? culto doutrinário. Eu venho como estou, agora você vai ver quanto custa. Né? Que na nossa linguagem se chama diferença entre salvação e santificação. E é uma coisa que é comum a praticamente todos nós, em todas as igrejas. Aquele comentário que eu fiz inicialmente, Carl, por isso que eu falo assim, que algumas coisas naqueles cursos que eu fiz com você, naquelas matérias que eu fiz na época do seminário teológico, ficaram gravadas. Eu lembro que uma delas naquela exegese de Efésios e Colossenses, quando Paulo diz lá aos Colossenses isso, né? Então, assim como vós recebestes a Cristo, assim andai nele. E eu lembro que aí você fez essa provocação. Vocês receberam como a Cristo? Pela fé. E por que vocês... Por que a partir do momento que vocês receberam pela fé, agora é pelas obras? Né? Então, assim, tem uma cartilhazinha. No culto da noite é pela fé. A partir do momento que você passa a frequentar o culto da manhã, agora é pelas obras, amigo. Inclusive você tem que... Inclusive você vai ter que cortar o cabelo, tirar o brinco, não usar mais calça comprida e blá blá blá. E aí ouvir determinadas músicas, não ler determinadas músicas, não ler alguns livros ou ler outros, né? Não andar com estes ou com aqueles e por aí vai, né? Que é para ser o tema da nossa próxima conversa. Agora me diz uma coisa, se a base é o medo, e eu
óbvio, não tem como discordar disso. Mas a partir deste medo, né, já que estamos falando em neuroses e enfermidades, quer dizer, quais são as enfermidades mais comuns que o medo acaba causando nas vidas dos religiosos devotos sérios, mas acometidos por esses males, por exemplo? Tem dois grupos aí de neuroses nessa linha principais. Agora os meus colegas psi vão me crucificar pelas Tem alguns aí, pelo que eu percebi. Tem sim, pelos nomes também acho, mas enfim. Tem um que a gente conhece mais popularmente como as fobias, né? Que é medo de alguma coisa, de elevador, de aranha, de altura, de entrar em túnel, essas coisas assim, que para quem não tem, olhando de fora, claramente tem uma coisa errada, não era para tudo isso. Mas para quem tem, não tem como não reagir daquele jeito. Que tudo bem, em se tratando se cura, se trata tudo bem, mas se a imagem de Deus nos mete medo, como o terceiro servo lá da parábola dos talentos, isso me paralisa. Se a coisa mais importante perante Deus é que eu não erre, então eu não faço nada, porque qualquer coisa que eu fizer, eu corro o risco de estar errando. Então todas aquelas perguntas, crente pode isso, crente pode aquilo, o casal pode fazer tal coisa, tudo por trás disso tudo tem né? Por trás disso tudo tem um medo de estar errado. Que remete a Colossenses 2 de novo, né? Aquela coisa, porque vocês ficam nessa lógica do não toque naquilo, não prove isso. Exatamente. Que Paulo está combatendo essa forma de pensar e viver a vida cristã. Eu era seminarista, pregava dominicalmente numa congregação na divisa aí entre São Paulo e São Caetano, né? E para isso que eu estudei Colossenses, preparando sermões dominicais. E ali um comentário, por sinal era em alemão, que me ajudou a ver isso no texto, né? A forma da santificação. Na Bíblia Conselheira tem um quadro sobre isso, que foi a herança dessa situação, né? Há dois jeitos de santificação, pela fé ou pelas obras. E o das obras é esse que você falou, né? Você começa, não faz isso, não faz aquilo, não prova aquilo, as regrinhas, né? Tudo coisa que é para o universo de mortos. E que Paulo fala que não tem eficácia, né? Não, porque só funciona para mortos. Você falou de um grupo de fobias e um outro grupo. Outro grupo. O outro grupo é mais a tal da neurose obsessiva, né? A busca da perfeição. Então, o exemplo clássico é da mania de limpeza, que você sempre volta para se lavar porque nunca está limpo o suficiente, ou você volta lá na chave da porta para ver se realmente está trancado. Também é uma coisa que paralisa, quando você não tem chance de fazer algo que seja num padrão extremamente perfeito, você não faz. Então essa seriedade, esse rigor, né, para com Deus, esqueceu de que a Bíblia nos trata como filhinhos e filhinhas, né? Não tem mais essa liberdade de brincar. Por isso nós somos tão ruins de humor. Tem pouco humorista crente, né? Ou em outras artes, né? Por quê? Porque não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode entrar na... Então não faz, é o terceiro servo da parábola. Vai que... Vai que... Deixa eu ler outro aqui, o Zé Barbosa está mandando um e-mail. Fora um pouco do assunto, ele está perguntando o que você acha dessa proposta aí que está sendo alardeada da questão da cura gay. O assunto deve ser tratado de que forma? Existe alguma via pela qual o cristão possa seguir por aí? O Marcos de Minas Gerais, mandando um abraço também, percebe que essa questão da proibição é comum nas igrejas. André Luiz de Limeira, também falando sobre essa questão da salvação pela graça e pelas obras. O Álvaro Júnior de Salvador, um abraço para você, Cal. Um abraço. Dizendo que sua abordagem é muito importante. Feliz de ver você aqui. Que legal. Feliz de ter você aqui, viu, Álvaro? Acompanhando o nosso papo. Bem-vindos. Todos bem-vindos. Otávio de Vitória, também mandando um e-mail sobre Puxa vida. Como lidar com pessoas, mesmo sabendo que Deus ama e perdoa. Sobre a questão do medo, como lidar com a punição das pessoas
e consequente alijamento que fere e machuca. E o Marco Aurélio, de Presidente Prudente também, como que você vê a pregação de que se não der o dízimo você não vai prosperar, essa pregação que está na igreja e tal. O Carlos falando e pegando esse... Daqui a pouco você fala, se você quiser falar sobre aquela pergunta lá do Zé Barbosa, sobre essa polêmica envolvendo a questão dos gays, mas... essa mereceria uma hora inteira, pelo menos. Um programa. Para não tratar de forma liviana, merece ser tratada, sim, mas é complexo. Então dia vamos chamar o Cal tudo bem. Isso. Mas o Carlos estava falando sobre... É bom que se diga que na Bíblia Conselheira tem o Cal está sobre sexualidade. A gente comenta os textos bíblicos que mexem com isso. Bem lembrado. Mas o Carlos estava falando assim que a gente, de certa maneira, vem de um histórico de comunidades que tinham aquele lastro de história e de teologia. E que foi nesse contexto, Cal, que a gente lidou com uma distorção do evangelho que nos trouxe essa questão do medo, de eu ainda tenho que fazer alguma coisa, da culpa que não sai e tudo mais. A minha pergunta para você é hoje a seguinte: a gente no Brasil tem uma variedade enorme de comunidades, e aí eu queria introduzir essa questão de comunidades que são tomadas por essa mentalidade de mercado, corporativa, de excelência, de produtividade, vamos fazer o melhor. Como é que você analisa isso no sentido assim, você acha que isso potencializa ainda mais esse processo neurotizante de quem começa a frequentar uma comunidade que está com essa mentalidade doida? E que é rotulado daquilo que você disse que talvez seja até interessante a gente tocar, que é a busca pela santificação, né? Então exerce-se sobre aqueles que vêm ou que se convertem ou que aderem, não sei, porque hoje também tem essa coisa da adesão e não necessariamente da conversão, não é? Mas essa coisa de santificar-se, isto é, separar-se completamente do pecado para entrar nesse lugar da intimidade do eterno. Eu acho que assim, são grupos bastante diferentes, porque como o número de evangélicos cresceu muito, né, no Brasil, e isso que estamos falando só de evangélicos, poderíamos falar também dos católicos, dos cristãos de forma geral, que também tem, né, suas ênfases distintas e de grupos. Mas a turma dos irmãos que são rotulados como neopentecostais, às vezes me parecem verdadeiros milagres que Deus faz, né, há igrejas que são montadas com propósitos explicitamente financeiros, que são agências arrecadadoras de dinheiro, e no entanto lá dentro pessoas encontram o evangelho e se encontram com Jesus independentemente de contribuírem financeiramente ou não, têm as suas vidas transformadas, né, e passam a crer em Jesus. Mas é claro que o meio influencia, né? Já dizia Paulo em Romanos: as más conversações corrompem os bons costumes. E aí tanto faz quais forem as más conversações para todos os lados. Uma má conversação legalista vai corromper. Você fica todo domingo ouvindo que Deus espera que você faça isso, que falta você parar com isso, se falta você fazer mais, orar mais, ou ler mais, ou evangelizar mais, ou contribuir mais. Ou se envolver mais com os programas da igreja. Isso, ter mais compromisso, coisas assim. A ideia sempre é aquela da eterna dívida. Parece que Deus nunca está satisfeito. Deus nunca vai dizer: puxa, que bom que você veio. Né? Às vezes, não, você tem que melhorar aqui. Tem que melhorar aqui. Ou faturinha. É uma dívida impagável, né? Mas ela é mesmo, né? E ela é, para nós ela é. Por isso é que... Só que ela já foi paga e que ela foi resolvida de outro jeito. A gente não pagaria mesmo. E ponha-se no lugar dos pastores, né? Porque foi assim que os pastores aprendemos isso. Sim. Então os pastores da grande maioria das igrejas vivem frustrados. Por quê? Porque não tem como os crentes corresponderem a todas essas cobranças. E realmente não correspondem.
e estão esgotados, ou estão procurados outras coisas, ou estão preocupados com a sua situação pessoal. Então é um jogo que não tem como sair ganhando. Uma roda viva. Ô Cal, aqui no seu livro você fala, em dado momento, da maldição do microfone. E aí você fala assim, ó, pregadores, profetas e ministros de louvor demais estão enganando a si mesmos quando começam a acreditar na admiração dos sem microfone. Essa questão da visibilidade, né, que acaba... que o universo religioso dá para alguns, quando na realidade eu penso que a gente poderia muito mais conviver numa fraternidade do que nessa projeção daqueles que têm o cargo, né, que sobem no palco e tudo mais. Em algumas igrejas agora isso está começando a ser questionado, que está na esteira da nossa cultura, né, atualmente, mas na grande maioria sim, né, tem uma enorme distância entre o púlpito e a plateia, mesmo que oficialmente, para os nossos credos, somos todos sacerdotes universais e tudo mais, mas não é verdade, né, na prática. Não. Você quer saber qual é a vontade de Deus, isso aí é fruto do medo de errar, e você vai perguntar para quem? Para um pastor, né? Ou nos irmãos pentecostais você vai procurar um profeta. O que Deus quer que eu faça? E aí dá um desnivelamento enorme. E se eu estou no lugar do pastor, né, a pessoa não está querendo saber a opinião pessoal do Cal a respeito, ela está querendo saber a opinião de Deus. Então eu estou investido, né, de uma certa divindade ali na hora de responder a essa indagação. E aí a coisa desanda, né, porque eu não sou Deus. Eu vou acabar dando a minha opinião. Pode ser baseado num monte de textos bíblicos e tudo mais, mas é a minha leitura. Então, eu costumo tentar dizer, os meus sermões são meus sermões. Por mais unção, por mais oração, por mais estudo, são meus sermões. Tem falhas. Digo eu, não, Senhor. Com certeza tem falhas. Né? Mas são ouvidos, dependendo da congregação, como se fossem palavra de Deus. E essa é a maldição do microfone. Então aí é mais ou menos isso. Com o tempo, eu vou me acostumar com essa posição de estar sendo olhado de baixo para cima e vou tentar corresponder a essa expectativa. E algumas coisas eu só não vou dizer ou só não vou fazer porque não pega bem para um representante de Deus. E aí começa a minha cobertura de folhas de figueira. A realidade não cabe. A igreja quer um pastor que não peque. Só que não é verdade. Não? Não é verdade. Caramba, velho. Poxa, essa não sabe. E também, se pecar demais, ele é mandado embora. Né? Então, é um jogo duplo. Hoje eu estava pensando sobre isso, até escrevi 2 ou 3 frases a respeito. Cal, assim, ninguém suporta toda a verdade o tempo todo. E assim, esse papo de verdade sem graça, sem amor é lei. E isso é uma coisa muito comum entre nós. Sim. Vem cá que eu vou te dizer a verdade. Ou eu sou daqueles que digo a verdade. Porque o Evangelho é o Evangelho da verdade. Certo. Para dizer a verdade tem muita gente. Né? E aí é um estrago geral, que tem gente quase morta por causa da verdade, que no dizer do Cristo, da cruz, né, a verdade nos libertaria. E libertaria, no meu modo de entender, te deixará inteiro para andar com as suas próprias pernas, para você tomar suas próprias decisões, segundo os aferidores que a sua consciência em Cristo determina. E isso também te deixa responsável por tudo isso. Mas a verdade entre nós é uma coisa horrorosa. Bom, é verdade. É verdade. Por isso que é necessário aquilo que Tiago também fala, que o amor cobre multidão de pecados. Pois é. Essa coisa do cobrir, assim.
eu diria quase que esconder, né? Pois é. Não, é um esconder consciente. Eu sei o que está aqui de A misericórdia suplanta o juízo, né? E não é o que Deus fez comigo? Pelo menos isso que você está falando, assim, o primeiro texto que a gente fez para a Bíblia Conselheira foi o Evangelho de João. A gente começou por João, né? A gente fez um exame lá, a equipe. E logo no capítulo 1, isso já bateu forte, né? Quando ele descreve a chegada de Jesus cheio de graça e verdade. Nossa. E aí a gente fez essas notas assim, né? Quer dizer, teria um jeito de descrever Deus em uma palavra. João depois vai falar que Deus é amor. Deus é amor. Mas ele no Evangelho ele usa duas palavras e é para ser as duas, graça e verdade. Verdade e graça, não um sem o outro. Graça só sem verdade vai criar uma situação fantasiosa que não sustenta. Verdade sem graça só vai cortar e machucar, também não vai construir. Então Jesus ele consegue juntar as duas, né? Dizer a verdade com amor, na linguagem de Paulo, dizer a verdade com graça, né? Assim eu não te Deus. Acuso, vai, não peques mais, né? E uma coisa em público e uma em privado. Esse vai, não peques mais foi dito em privado, não tinha mais ninguém lá. Ai, que maravilha, né? Ó, o Clóvis, lá de Presidente Prudente, mandando um abraço, dizendo que ele não conhecia o programa, mas passou a conhecer pelo CPPC. Bem-vindo, Clóvis. Toda quinta-feira a gente está aqui. E vai ter mais um com o Cal, talvez um terceiro, inclusive. A Andréa Caldeirão, aqui de São Paulo, mandando um abraço também. Colega do CPPC. Exatamente. Como que vocês têm lidado com o tema na vida pessoal de vocês, sobre essa questão aí de... sobre o tema, né? Veja a importância desse tema, se está sendo tratado e tal. O Leidiel Santos, lá de Blumenau. Sou pastor assembleiano e formado em psicologia. Gostaria de saber qual a perspectiva do Cal para o futuro da igreja brasileira, de que maneira os psicólogos cristãos poderão contribuir para serem relevantes. E a Andréia de novo mandando perguntando, esse programa e outros programas do Koinonia são gravados? São, todos eles estão disponíveis. Esse é o 145, Carlos Brigantinho, sabia? É isso aí. Falei que no programa 171 vai ser sobre malandragem. André, bem-vindo, querido? Todos vocês. Gente boa de Deus. Cal, como que as pessoas... Esse programa ele está sendo transmitido ao vivo. Depois a gente vai fazer uma dobradinha com o Cal, que é pra semana que vem, vai ser gravado, mas a gente vai deixar vazar a transmissão. Se você quiser continuar aí, se você quiser continuar, a gente vai fazer uma pausa, tomar umas 5h15 e volta de novo com o assunto da semana que vem. 5h15, 5h30, vamos tomar um café com calma. É verdade. Mas a pergunta, fica disponível. Daqui a algumas horas o Daniel já deixa disponível. Talvez até amanhã o Dani consegue disponibilizar, fica aí. E você pode repartir. E a pergunta é assim, se alguém está vendo esse programa hoje, ou se ele vê daqui a um tempo, quiser entrar em contato com você, como é que ele faz? Você é um pastor, você é um homem que trabalha com o texto bíblico, você é um terapeuta, você aceita convites, por exemplo, para... Ministrar em comunidades, cursos. Está aberto a isso? Sim, a gente tenta encaixar. Né? No momento, eu me dedico mais à Bíblia Conselheira, que toma bastante tempo. Né? Se eu pegasse tudo, não daria conta. Mas alguma coisa sempre a gente tenta, tenta atender. Dessa sim. Coisa, você tem um e-mail? O e-mail é carcap@gmail.com. As 3 letras KARKEP @gmail.com. carcap@gmail.com. Isso. Fernando, uma curiosidade. Para a gente começar a encerrar. Vamos. Já que estamos com alguém que lida com uma matéria tão significativa, que é que é a nossa matéria, nosso texto, que é alguém que comenta o texto bíblico, né? Aí é curiosidade. Como é que isso acontece em geral? Você diz que tem 18 pessoas junto com você nesse trabalho de comentar a Bíblia para fazer da Bíblia a tal Bíblia Conselheira, que é um agregamento de valores e conteúdos, enfim. O texto é da linguagem de hoje, com as notas. O texto escolhido foi da linguagem de hoje. Imagina que a gente vá ter uma adaptação também para a versão tradicional, porque tem irmãos que preferem
No caso da Sociedade Bíblica é a Almeida Revista Atualizada, né? Tá. Ela está sendo revisada agora, então provavelmente quando sair revisado sai também nessa versão. Vocês Mas por enquanto é a linguagem de hoje. Vocês dividem tarefas assim por textos, por livro, por temas? Sim, se reúnem de quando em quando? Como é que isso... É bem mais à distância, as reuniões são raras. Não presenciais. Não presenciais. É tudo por e-mail, o reverendo Jair Miranda que organiza isso. Sim. E a gente trabalha junto, mas ele é que organiza e divide, sim. Então, geralmente são duplas, comenta um capítulo, outra dupla comenta o outro. E mandam para mim, depois eu vou fazer o texto final em cima dessas contribuições. Você tem essa responsabilidade, sim, de fazer o texto final. Eu faço o texto final. Por que você recebeu essa responsabilidade? Bom, os colegas me escolheram, acho que porque eu tenho essa experiência de edição de texto do lado do jornalismo. E você põe a sua visão jornalística nesse negócio? Assim, acho que mais enquanto trabalho de texto, português, fluidez e coisas assim, provavelmente sim. Em termos de conteúdo, né? Aí imagino isso coisa... não dá para discernir claramente, né? Outros vão poder discernir melhor, mas imagino que aí pesa mais o lado teológico, psicológico, exegético, coisas assim, né? A Bíblia me libertou de muitas durezas na vida. Eu tenho um amor muito grande pelo texto bíblico, então isso já me ajudou muito. Eu participo de um grupo de leitura da Bíblia. A gente lê a Bíblia a cada 4 anos. Tem uns irmãos que estão assistindo isso. É mesmo? Num ritmo mais lento. Da Argentina. Do Dr. Carlos Hernandes. Ele elaborou, é um dos meus gurus, né? Ele elaborou um roteiro de leitura bíblica para ser lido mais devagar. Em vez de ler tudo em um ano, né? Eu leio em 4 anos. Não é um fast food, é um slow food da escritura. E tem feito muito bem. Temos acompanhado assim. Então, acho que ali pesa mais. Insistir nisso, mas são curiosidades. E eu tenho para mim que faz bem, porque também estamos vivendo um tempo em que se debate muito sobre o que se chamaria hoje de bibliolatria, né? De gente que adora o livro. Né? E não necessariamente atenta à palavra e àquilo que é a essência, né? do verbo divino, vamos dizer assim, né? Não a letra, né? Não a letra. A gente tem aprendido muito isso com Jesus, né? Talvez, acho que é o modelo ideal. Ele é divino e humano. 100% um, 100% outro. Assim como a Escritura. A Escritura também. Ela é humana, ela é divina. As duas coisas. Chegaram os e-mails, só queria ler um aqui, bom. que é do Ricardo, do Juiz de Fora, dizendo que está muito boa a conversa, está aprendendo muito. A gente continua, por isso que a gente diz que a gente ainda é aluno do Cal, que ao mesmo tempo é um amigo. As minhas Gunther Landenberger e família, Rio Grande do Sul, mandando um abraço para você. Obrigado. Lá da Denise Maranhão, Sabinópolis, mandando também um abraço. Falou que você vai levar um chiclete Babalu lá para Marina, na Holanda. A Luciane Miranda de Janeiro também mandando um abraço e agradecendo o trabalho seu junto ao CPPC. Todos agradecemos. Cássio Martins, saudação e apoio ao querido companheiro, vai em frente. Cássio, tá aí, estamos aí. É o Zé Carlos Cássio Martins? Será? Que maravilha. Mais um amigo do CPPC também. Muito bem-vindo aqui, pastor. Pessoal, a gente está encerrando esse papo que é ao vivo, a gente daqui a pouco vai gravar, mas a gente vai soltar ele ao vivo, se quiser continuar, também, vamos deixar aberto. Lá para umas 5h30 a gente volta, que a gente vai tomar um cafezinho que o Dani faz. O Dani faz tudo aqui nesse negócio. É verdade. Ele acende a luz, regula o microfone. Eu vi. Você viu? A gente só senta. Mas registra-se assim, a riqueza, você e os que você trouxe para nos ver e ouvir aqui hoje nos enriqueceu muito, Cal. Muito obrigado por isso. Ô Dani, mostra as imagens do livro do Cal. Eu comprei esse livro, cara, na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, no Shopping Bourbon. Então você... É da Arte Editorial, tem o site deles. Tá aí. Abre a imagem toda, Dani, pessoal. Isso, ó. O Neurose Eclesiástico pode encontrar na internet também. E a Bíblia Conselheira é possível encontrá-la para aquisição no site da Sociedade Bíblica. No site da Sociedade Bíblica e nas lojas da Sociedade Bíblica, com certeza. Que eu recomendo por conta dessas notas e
evidentemente por causa do texto bíblico, mas eu acho que a proposta dela é muito interessante. Cal, obrigado por você. Eu que agradeço. Estar essa tarde com a gente, tem sido muito bom. Foi um prazer. Vamos pro nosso café. Até daqui a pouco, até a próxima quinta, se Deus permitir. Tchau, gente. Obrigado. Até.